Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria estar trazendo aqui um DIY de um mangá que eu gostei muito, que foi adaptado em anime em 2020. Ele é o Toilet Bound Hanako-kun. Esse mangá, ele conta sobre os mistérios de uma escola, né? Que na verdade é como se fossem as lendas urbanas da escola do Japão, em que uma garota tenta invocar a Hanako-san do banheiro, que é como se fosse a loira do banheiro aqui do Brasil. Ela tentando invocar essa Hanako-san, ela queria que a Hanako-san realizasse um desejo dela de que um garoto que ela gosta gostasse dela de volta. Só que nisso acaba acontecendo um monte de coisa. É um mangá muito bom, eu gostei muito, e o anime tem só 12 episódios. Então agora voltando pro DIY, eu fiz 3 coisas um pouco fáceis que eu tentei fazer de uma maneira em que as pessoas conseguissem replicar isso em casa. Eu fiz um brinco de miçangas do Hakujodai, o broche da Yashiro e também aquele item do Kou que ele acaba usando para tentar exorcizar os mistérios. Bom, para começar, eu tentei fazer os brincos com essas miçangas que você coloca nessa plaquinha. Eu fiz o primeiro só para ter uma noção de que tamanho que ia ficar e se eu gostei também do layout que acabou surgindo, porque eu tirei meio que o modelo da minha cabeça, eu não achei nenhuma referência na internet. Então eu comecei a fazer, eu fiz o contorno bonitinho, depois eu fiz as partes do meio e fui preenchendo tudo. Depois que você termina de preencher essas miçangas, você tem que esquentar elas no ferro para elas se juntarem e formar mesmo o layout, formar o brinco no caso. Então, eu passei no ferro e depois eu coloquei os ganchinhos para formar o brinco. Então, para começar o broche, como é que eu fiz? Eu peguei uma esfera de isopor, cortei ao meio para servir como essa meia bola como base para o nosso broche. Depois, eu peguei a massinha e comecei a revestir. Eu acabei usando a massinha cor da pele porque eu só tinha essa cor e marrom. E então, eu acabei usando essa cor mesmo, e aí eu fui pintar de branco depois. Então, eu revesti ela toda massinha, passei bastante água para deixar lisinho, para tentar sair um pouco da marcação dos dedos. Fiz as marcações dos olhos, que aí depois eu ia usar a cor marrom que eu tinha, porque é mais escura, para eu saber onde que eu tenho que pintar de preto ou não. E fiz a marcação dos dentes. Eu quero só deixar um adendo aqui que essa parte dos dentes eu acabei fazendo 4 fileiras. Só que, na verdade, na caveira do broche da Yashiro que eu vi, ele é 3. Só que como eu só vi depois, eu acabei consertando isso depois e não apareceu no vídeo. Então, se você quiser fazer 3 fileiras já direto, eu acho mais fácil. Depois eu coloquei 2 pedacinhos só de arame para servir como sustentação para aqueles triangulinhos que tem do ladozinho assim da caveira, né? Então, eu fiz isso. Eu juntei os triângulos e passei bastante água para conseguir grudar. E depois que eu coloquei também os olhinhos, que eu fiz 2 bolinhas e coloquei na peça, eu deixei ela secar, porque a gente só pode pintar o biscuit depois que ele estiver completamente seco. Deixando ele de lado, eu comecei então a trabalhar na relíquia do Kou. Como é que eu fiz ela? Eu usei a caneta, uma caneta simples mesmo, azul, só que como a minha caneta, ela tinha aquela pontinha da tampa, eu acabei cortando porque ia atrapalhar quando eu fosse revestir ela com biscuit. Se você quiser, eu acho que não precisa revestir toda a caneta de biscuit como eu fiz, mas eu acabei revestindo porque eu quis. Para fazer os círculos, né, que tem todas aquelas circunferências que tem na relíquia, eu acabei usando o arame já dourado. Eu fiz 6 bolinhas, aí tá com 5, mas depois eu fiquei muito confusa porque eu procurei várias referências para entender se era 5 ou se eram 6 círculos, né, que tem naquela parte de cima da relíquia. E eu acabei descobrindo que na verdade são 6. Então eu fiz 5 e depois eu fiz mais uma, né? E eu acabei revestindo a circunferência maior com biscuit
E comecei também a fazer toda a parte da caneta. Ele tem algumas marcações, né? Eu usei a tampa para fazer aquele tridente que ele tem na ponta. E a parte de cima eu usei para fazer aquela bola que tem todos os adereços. Eu acabei não fazendo todos os detalhes da relíquia porque é muito detalhe. Eu queria trazer, na verdade, um DIY fácil. Então eu acabei tentando deixar assim o menos trabalhoso possível, que já saiu bem trabalhoso por sinal. A parte da tampa eu fiz separado, só que eu marquei com caneta permanente até onde ela ia quando ela fechava, pra eu não acabar encapando a caneta inteira e depois a tampa não entrar. Então eu acho esse detalhe muito importante para você fazer. Depois eu comecei a grudar tudo com muita calma e paciência. Eu acabei usando uma cola instantânea que eu tenho, que não tem marca, então você pode usar qualquer cola que você quiser. Para fazer a estrela de Davi, eu também fiz ela de arame. Eu acabei preferindo não fazer de massinha ou nem revestir. E aquela parte de baixo que tem aquelas tagzinhas, sei lá o que é aquilo, eu acabei fazendo de EVA. E eu acabei também furando elas, para que elas passam em volta de um arame que eu coloquei na caneta. Eu comecei a juntar tudo, como se fosse um quebra-cabeça, e eu acabei deixando para pintar no final, porque eu achei mais fácil. Mas se você quiser ir à medida que você for fazendo e secando, você ir pintando, também pode. Eu acabei usando uma tinta de PVA que eu tinha dourada, mas se você quiser usar outra cor, ou então quiser usar outro tom de dourado, talvez acho que tinta spray também, se você tiver, seja mais fácil ainda de pintar. Então, eu acabei, depois que secou tudo, eu pintei as duas peças. A parte do broche, eu também acabei fixando nela com um pouco de cola e também com o resto de massinha que eu tinha. Só que eu acho melhor você só usar cola quente mesmo, porque só com a estrutura de massa que eu passei para tentar fixar o pino do broche, acabou deixando ele meio mole. Então eu preferi depois só passar passar cola quente mesmo. Então eu acho que fica melhor assim. Então é isso, gente. Tá pronto os nossos 3 DIYs. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você achar que existe uma forma melhor de você fazer alguma delas, pode fazer. Eu acabei fazendo assim e deu certo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.